Arthur Power, o corpo astral. Funções. As funções do corpo astral podem ser toscamente agrupadas sob 3 títulos. 1. Tornar possível a sensação. 2. Servir de ponte entre a mente e a matéria física. 3. Agir como veículo independente de consciência e ação. Trataremos destas 3 funções em sequência. Quando um homem é analisado em seus princípios, isto é, pelo modo de manifestar a vida, descobrimos os 4 princípios inferiores, às vezes chamados quaternário inferior, que são corpo físico, corpo etérico, prana ou vitalidade, karma ou desejo. Kama ou desejo. O 4º princípio, kama, é a vida manifestada no corpo astral, é condicionada por ele. Sua característica é o atributo do sentimento, que em forma rudimentar é sensação e em forma complexa emoção, com muitos graus entre as duas formas, isto é. Isto às vezes se resume como desejo, aquilo que é atraído ou repelido por objetos, segundo eles causam prazer ou dor. Kama inclui assim sentimentos de toda espécie, pode ser descrito como de natureza passional e emocional. Compreende todos os apetites animais, tais como a fome, a sede, o desejo sexual, todas as paixões, tais como as formas inferiores do amor, o ódio, a inveja e o ciúme. É o desejo de existência senciente, de experimentar alegrias materiais, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos, o orgulho da vida. Kama é bruta em nós, o símio e o tigre de Tennyson, a força que mais nos prende à terra e sufoca em nós todas as aspirações mais altas, usando para isso as ilusões dos sentidos. É o que há de mais material na natureza do homem, é o que liga mais fortemente à vida terrena. Não é matéria molecularmente constituída, é ainda menos que tudo o corpo humano. Sharira, que é o mais grotesco de todos os nossos princípios, mas verdadeiramente o princípio médio, o verdadeiro centro animal, enquanto que nosso corpo é apenas uma casca. O fator irresponsável. E o meio através do qual a besta em nós atua em toda a sua vida. Doutrina Secreta, Blavatsky, página 280. Karma, o desejo, também é descrito como reflexo do espectro inferior de Atma ou vontade. A diferença é que a vontade é autodeterminada, enquanto o desejo é ativado pelas atrações ou repulsas causadas por objetos circundantes. O desejo é, assim, a vontade, destronado, o cativo, o escravo da matéria. Outra forma de encarar o karma foi bem expressa por Ernest Ude em seu livro esclarecedor, Os 7 Raios. Karma significa todo o desejo, e o desejo é o espectro, é o aspecto do amor voltado para fora. O amor das coisas dos 3 mundos, enquanto que o próprio amor é amor da vida e amor do divino, pertencendo ao eu superior ou voltado para dentro. Para os nossos propósitos, nesse livro, as palavras desejo e emoção são usadas a miúde como se praticamente fossem sinônimas. Estritamente, contudo, emoção é o produto do desejo do intelecto. O corpo astral é muitas vezes conhecido como Kama Rupa e às vezes em nomenclatura mais antiga como alma animal. Impactos externos atingindo o corpo físico são recebidos como vibrações pela ação de prana ou vitalidade, mas permaneceriam apenas como vibrações, simples movimentos do plano físico. Se Kama, o princípio da sensação, não traduzisse essa vibração em sentimento, assim prazer e dor não surgem enquanto o centro astral não é atingido. Daí Kama reunido a prana ser chamado de alento de vida, o princípio vital senciente espalhado sobre cada partícula do corpo. Parece que certos órgãos do corpo físico estão especificamente associados com as ações de Kama. Entre eles estão o fígado e o baço. Devemos fazer notar aqui que Kama ou desejo está começando apenas a ser ativo no reino mineral, quando ele se expressa como afinidade química. No reino vegetal ele está naturalmente muito mais desenvolvido, indicando uma capacidade muitíssima maior de utilizar a matéria astral inferior. Os estudantes de botânica têm consciência de que simpatias e antipatias, isto é,
Desejos são muito mais predominantes no mundo vegetal do que no mineral, e que muitas plantas mostram uma grande dose de engenhosidade e sagacidade para atingir seus fins. As plantas respondem bem depressa aos cuidados amorosos e são claramente afetadas pelos sentimentos do homem a seu respeito. Deleitam-se com a admiração e elas respondem. São capazes também de se apegar individualmente, como são capazes de cólera ou antipatia. Os animais podem sentir em alto grau desejos inferiores, mas sua capacidade quanto a desejos mais altos é limitada. Entretanto, tal capacidade existe. Em casos excepcionais, o animal é capaz de manifestar um tipo muitíssimo elevado de afeto e devotamento. Passando agora à segunda função do corpo astral, atuar como ponte entre a mente e o corpo físico. Notamos que o impacto sofrido pelo sentido físico é transmitido para o interior do prana e torna-se uma sensação pela ação dos centros sensórios que estão situados em kama. E esse impacto é percebido por manas ou mente. Assim, sem a ação geral através do corpo astral, não haveria conexão entre os impactos físicos e a percepção desses mesmos impactos pela mente. Inversamente, sempre que pensamos, pomos em movimento a matéria mental que está dentro de nós. As vibrações assim geradas são transmitidas à matéria de nosso corpo astral. A matéria astral afeta a matéria etérica, que por sua vez atua sobre a densa matéria física, a matéria cinzenta do cérebro. O corpo astral é assim verdadeira ponte entre nossa vida mental e nossa vida física, servindo como transmissor de vibrações, tanto do físico para o mental como do mental para o físico. E é na verdade desenvolvido principalmente por essa constante passagem de vibrações de um ponto para outro. No curso da evolução do corpo astral do homem, há dois estágios distintos. O corpo astral tem de ser primeiro desenvolvido até um ponto razoavelmente elevado, como um veículo transmissor. Então deve ser desenvolvido como um corpo independente, no qual o homem possa funcionar no plano astral. No homem, a inteligência normal do cérebro é produzida pela união de kama humanas, ou mente, sendo dessa união chamada com frequência kama manas. Kama manas é descrito por Blavatsky como intelecto racional, porém terreno ou físico do homem, encaixado e ligado à matéria, portanto sujeito à influência dessa última. Esse é o eu inferior, que agindo nesse plano de ilusão, imagina-se ele próprio o verdadeiro ser ou ego, e cai naquilo que a filosofia budista chama heresia da separatibilidade. Kama manas, que é manas com desejo, também é descrito curiosamente como manas interessado em coisas externas. Podemos notar de passagem que um claro entendimento do fato de Kama manas pertencer à personalidade humana e funcionar nessa personalidade através do cérebro físico é essencial para a compreensão do processo de reencarnação e mostra-se suficiente por si mesmo, por si próprio, para explicar o porquê de não haver lembrança de vidas anteriores, já que a consciência não se pode erguer para além do mecanismo do cérebro, sendo que esse mecanismo ligado ao de Kama forma-se de novo a cada vida, não tendo, portanto, ligação direta com as vidas passadas. Manas por si só não pode afetar as células do cérebro físico, mas quando unida a Kama é capaz de dar movimento às moléculas físicas, produzindo assim a consciência do cérebro, inclusive a memória do cérebro, e todas as funções da mente humana, tal como normalmente as conhecemos. Não se trata naturalmente de manas superior, e sim manas inferior, isto é, matéria dos 4 níveis inferiores do plano mental, que se associa à Kama. Na psicologia ocidental, esse Kama manas se torna parte daquilo que naquele sistema é chamado mente. Kama manas, formando o veículo entre a natureza superior e a natureza inferior do homem, é o campo de batalha durante a vida e também, como veremos mais tarde, tem parte importante na existência após a morte. Tão íntima é a associação entre manas e Kama que os hindus falam do homem como possuindo 5 invólucros, cada um deles para todas as manifestações do intelecto ativo do desejo. Esses 5 invólucros são o invólucro da beatitude, o invólucro discriminador, mana superior, o invólucro do intelecto do desejo, manas inferior e Kama, o invólucro da vitalidade, prana, e o invólucro do alimento, corpo físico denso. A divisão usada por Manu Na divisão usada por Manu, o prana e o anama são classificados juntos e conhecidos como Bhutamana ou
eu elemental, o corpo de ação. O Vignama e o Manama são classificados por ele como corpo do sentimento e recebe o nome de Shiva. Define-o como o corpo no qual o conhecedor, o Kristragna, torna-se sensível ao prazer e à dor. Em suas relações externas, o Vignama e o Manama, especialmente o Monama e Akikosha, são relacionados ao mundo Deva. Os Devas, segundo se diz, entram no homem em referência às deidades que presidem os elementos. Essas deidades dirigentes fazem surgir as sensações no homem, transformando os contatos externos em sensações ou levando a reconhecer esses contatos a partir de dentro, tal coisa sendo essencialmente uma ação Deva. Daí o veículo com todos estes Devas inferiores, que quando se obtém o controle supremo sobre eles, faz do homem um senhor em todas as regiões do universo. Manas ou mente, sendo incapaz, como ficou dito acima, de afetar as partículas grosseiras do cérebro, projeta uma parte de si mesmo, isto é, manas inferior, que se envolve em matéria astral e então, com o auxílio da matéria etérica, penetra em todo o sistema nervoso da criança antes do nascimento. A projeção de manas é chamada a miúde, seu reflexo, sua sombra, seu raio, também é conhecido por outros nomes alegóricos. Blavatsky escreve Chave da Teosofia, página 184. Uma vez aprisionada ou encarnada, sua essência humana torna-se dual. Isto quer dizer que os raios da eternamente divina, considerados como entidades individuais, assumem duplo atributo, que é sua característica essencial, inerente, mente que aspira ao céu, humana superior, e a qualidade humana de pensar, de cogitação animal, racionalizada devido à superioridade do cérebro humano voltado para a cama, humanos inferior. Humanos inferior é assim engolfado no quaternário e pode ser visto como agarrando cama com uma das mãos, enquanto que com a outra mantém seguro seu pai. Humana superior, se ele será arrastado para baixo completamente por cama e arrancando da triade a qual pertence por sua natureza, ou se levará de volta triunfantemente à sua fonte, às experiências purificadas de sua vida terrena. É o problema vital enfrentado e resolvido em cada encarnação sucessiva. Esse ponto será considerado mais adiante nos capítulos sobre a vida depois da morte. Assim, Kama fornece os elementos animais e passionais, manas inferior, racionalizando-os e acrescenta-lhes as faculdades intelectuais. No homem, esses dois princípios ficam entretecidos durante a vida e raramente atuam separadamente. Mana pode ser visto como a chama, Kama e o cérebro físico como a mecha e o combustível que alimenta a chama. Os egos de todos os homens, desenvolvidos ou não desenvolvidos, são da mesma essência e substância. O que faz um grande homem e o que faz o outro homem vulgar e tolo é a qualidade e a estrutura do corpo físico, é a capacidade do cérebro e do corpo para transmitir e expressar a luz do verdadeiro homem interior. Em resumo, Kama Manas é o eu pessoal do homem. Manas inferior dá o toque individualizador, que faz a personalidade reconhecer a si próprio como eu. Manas inferior é o raio do pensador imortal, iluminando uma personalidade. É o Manas inferior que fornece o último toque de deleite ao sentido e à natureza animal, conferindo-lhe o poder de antecipação da memória e da imaginação. Embora esteja fora de lugar neste livro, o muito avançar pelos domínios de Manas e o corpo mental, ainda assim pode ser de auxílio para o estudante nesse estágio, acrescentar que o livre-arbítrio reside em Manas, sendo Manas o representante de Mahat, a mente universal. No homem físico, o Manas inferior é o agente do livre-arbítrio. De Manas vem o sentimento de liberdade, o conhecimento de que podemos nos governar. De que a natureza superior pode dominar a inferior, identificar a consciência com Manas e não com Kama. É assim por passo importante no caminho do autodomínio. A própria luta de Manas para afirmar-se é o melhor testemunho de que por natureza ele é livre, a presença e o poder do ego que capacita o homem para escolher entre os desejos e dominá-la. Quando o Manas inferior governa a Kama, o quaternário inferior toma sua correta posição de subserviência e a triade superior. Atma, Buddhi, Manas. Podemos classificar os princípios do homem da seguinte maneira: Atma, Buddhi, Manas superior, imortal. Kamas, Manas, condicionalmente imortal. Prana, duplo etérico, corpo denso, mortal. Vamos agora considerar a terceira função do corpo astral, como veículo independente da consciência e de ação. O tratamento integral desse trecho
No nosso assunto, uso, desenvolvimento, possibilidades e limitações do corpo astral em seu próprio plano será feito passo a passo na maioria dos capítulos que vão seguir. No momento, será suficiente enumerar muito rapidamente, muito resumidamente, as principais formas pelas quais o corpo astral pode ser usado como veículo independente de consciência. Essas formas são as que seguem. 1. Durante a consciência normal, acordado, isto é, enquanto o cérebro físico e os sentimentos estão bem despertos, os poderes dos sentidos astrais podem ser levados à ação. Alguns desses poderes correspondem aos sentidos e aos poderes de ação possuídos pelo corpo físico. Deles trataremos no próximo capítulo sobre os chakras. 2. Durante o sono ou no transe, é possível ao corpo astral separar-se do corpo físico e mover-se e funcionar livremente em seu próprio plano. Isso será tratado no capítulo sobre vida no sono. 3. É possível desenvolver os poderes do corpo astral a tal ponto que um homem pode, consciente e deliberadamente, a qualquer momento que deseje, deixar o corpo físico e passar sem interrupção de consciência para o corpo astral. Disso trataremos no capítulo sobre continuidade da consciência. 4. Depois da morte física, a consciência recolhe-se no corpo astral e a vida, variando grandemente em intensidade e duração, dependendo de certo número de fatores, pode ser levada no plano astral. Isso será tratado nos capítulos sobre a vida depois da morte. Essas divisões do nosso assunto em numerosas ramificações constituirão a maior parte do que resta deste trabalho. Os chakras. A palavra chakra é sânscrita e significa literalmente uma roda ou disco giratório. É usada para classificar o que a miúde se chama senso de força do homem. A desses chakras em todos os veículos do homem são pontos de conexão pelas quais a força flui de um veículo para outro. Estão ainda intimamente associados com os poderes dos sentidos dos vários veículos. Os chakras do corpo etérico são amplamente descritos em O Duplo Etérico. E os estudantes devem recorrer a esse livro, porque um estudo dos chakras etéricos ajudará a compreender os chakras astrais. Os chakras etéricos, então, situados na superfície do duplo etérico e são habitualmente indicados pelo nome do órgão físico ao qual corresponde. São eles: chakra da base da espinha, chakra do umbigo, chakra do baço, chakra do coração, da garganta, chakra entre os olhos, chakra do alto à cabeça. Há também 3 chakras inferiores, que estes são usados apenas em certas escolas de magia negra, e aqui não nos interessam. Os chakras astrais, que estão frequentemente no interior do duplo etérico, são vórtices em 4 dimensões, tendo assim uma extensão em direção bastante diferente dos etéricos. Consequentemente, embora corresponda aos chakras etéricos, nem por isso são limítrofes com eles, embora alguma parte seja sempre coincidente. Os chakras astrais recebem os mesmos nomes dos do duplo etérico, e suas funções são as seguintes: chakra da base da espinha. Esse é o sítio da serpente de fogo Kundalini, a força que existe em todos os planos e por meio da qual todos os demais chakras são ativados. Originalmente, o corpo astral era uma massa quase inerte, possuindo apenas a mais vaga das consciências, sem poder definido para coisa alguma e sem um conhecimento nítido do mundo que o cercava. A primeira coisa que aconteceu foi o despertar de Kundalini no nível astral. Chakra do umbigo. Kundalini, tendo sido despertado no primeiro chakra, move para o chakra do umbigo, que é vivificado, despertando assim no corpo astral o poder de sentir, uma sensibilidade a todo tipo de influência, embora ainda não sem nada bem definido, com a compreensão que vem do ver e ouvir. Chakra do baço. Kundalini passa então ao chakra do baço e através dele vitaliza todo o corpo astral, sendo uma das funções desse chakra a absorção de prana, de força vital, que também existe em todos os planos. A vivificação do chakra do baço capacita o homem a viajar em seu corpo astral conscientemente, embora apenas em uma vaga concepção daquilo que encontra em suas viagens. Chakra do coração. Esse chakra permite ao homem compreender e simpatizar com as vibrações de outras entidades astrais de uma forma que a leve a compreender instintivamente seus sentimentos. Chakra da garganta. Esse chakra confere no mundo astral o poder que corresponde à audição no mundo físico. Chakra entre os olhos. Esse chakra confere o poder de perceber com precisão a forma e a natureza dos objetos astrais, em lugar de apenas vagamente ter sensação de sua presença. Associado com esse chakra aparece também o poder de aumentar à vontade as mais diminutas partículas físicas.
ou astrais para qualquer tamanho desejado, como por um microscópio. Esse poder capacita o pesquisador oculto a perceber e estudar moléculas, átomos, etc. O domínio completo dessa faculdade, contudo, pertence mais ao corpo causal. O poder inerte ao Sidbis, descrito nos livros orientais como o poder de tornar-se grande ou pequeno à vontade. A descrição é apropriada porque o método empregado é o de usar um mecanismo visual temporário de incompreensível pequenez, inversamente para minimizar a visão. Entra em uso a construção de um mecanismo visual imensamente grande. O poder de aumentar é muito distinto da faculdade de funcionar em plano mais elevado, tal como o poder de um astrônomo para observar planetas e estrelas. É bem diferente da capacidade que se move para se mover ou funcionar entre eles. Nos sutras hindus, se diz que a meditação em certa parte da língua conferirá a visão astral. A declaração é uma venda, pois a referência alude ao corpo pituitário, situado exatamente acima desta parte da língua. Chakra do alto da cabeça. Esse chakra completa e remata a vida astral, dotando um homem com a perfeição de suas faculdades. Parece haver 2 métodos nos quais esse chakra trabalha. Em um tipo de homem, o 6º e 7º chakras convergem para o corpo pituitário, sendo este corpo, para tal tipo, praticamente um único veículo direto entre o plano físico e os planos mais elevados. Em outro tipo de homem, contudo, embora o 6º chakra fique ainda ligado ao corpo pituitário, o 7º chakra é curvado ou inclinado até que seu vórtice coincida com a glândula pineal. Em pessoas desse tipo, a glândula pineal é assim vivificada e posta em linha de comunicação diretamente com o mental inferior, sem aparentemente passar através do plano astral intermediário, como é a forma comum. No corpo físico, como sabemos, há órgãos especializados para cada sentido. Os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e assim por diante. No campo astral, entretanto, não é esse o caso. As partículas do corpo astral estão fluindo e girando constantemente, como as da água fervente. Em consequência, não há partículas especiais que permaneçam continuamente em qualquer dos chakras. Pelo contrário, todas as partículas do corpo astral passam através de cada um dos chakras. Cada chakra tem a função de despertar um certo poder de resposta nas partículas que fluem nele. Um dos chakras faz isso com o poder da visão, outro com a audição e assim por diante. Consequentemente, nenhum dos sentidos astrais está, estritamente falando, localizado ou confinado a qualquer parte do corpo astral. Antes, o conjunto das partículas do corpo astral que possui o poder de resposta. Um homem que desenvolveu visão astral usa, portanto, qualquer parte da matéria do seu corpo astral para ver, e assim pode ver igualmente os objetos que estão à frente, atrás, acima, abaixo e de ambos os lados. O mesmo se dá com todos os outros sentidos. Em outras palavras, os sentidos astrais estão ativos em todas as partes do corpo. Não é fácil descrever o substituto da linguagem por meio do qual as ideias são astralmente comunicadas. O som, no sentido comum da palavra, não é possível no mundo astral. Não é possível, aliás, mesmo na parte mais alta do mundo físico. Não seria correto dizer que a linguagem do mundo astral é a transferência de pensamento. O máximo que se poderia dizer é que se trata de transferência de pensamento formulada de maneira particular. No mundo mental, um pensamento é instantaneamente transmitido à mente do outro, sem qualquer forma de palavras. Portanto, nesse mundo, a linguagem não é o que importa, absolutamente. Mas a comunicação astral fica, por assim dizer, a meio caminho entre a transferência de pensamento no mundo mental e a fala concreta no mundo físico. E ainda é necessário formular em palavras o pensamento. Para esse intercâmbio é necessário, portanto, que as duas partes tenham uma linguagem comum. Os chakras etéricos e astrais estão em correspondência muito íntima, mas entre eles e interpenetrando-os de uma forma que não se pode descrever prontamente. Há um invólucro ou teia de textura apertadamente tecida, composta de uma camada de átomos físicos muito comprimidos e impregnados de uma forma especial de prana. A vida divina que desce normalmente do corpo astral para o corpo físico é adaptada para passar com muita facilidade através dessa proteção, que é, contudo, uma barreira absoluta para todas as forças que não podem usar a matéria atômica de ambos os planos. A teia é uma proteção natural para evitar uma abertura prematura de comunicação entre os planos, desenvolvimento que nada pode levar a não ser a prejuízo.
É isso que normalmente impede a recordação clara da vida no sono e que causa também a inconsciência momentânea que sempre ocorre por ocasião da morte. Se não fosse por esse dispositivo, o homem comum poderia a qualquer momento ser levado por qualquer entidade astral a submeter-se à influência de força que não teria possibilidade de enfrentar. Estaria exposto à obsessão por parte de entidades astrais desejosas de se apoderar de seus veículos. A teia pode ser danificada de várias maneiras. Um grande choque no corpo astral, por exemplo, um pavor súbito pode lacerar essa delicada membrana e, tal como se diz habitualmente, levar o homem à loucura. Uma tremenda explosão de cólera também pode produzir o mesmo efeito, tal como pode fazê-lo qualquer outra emoção forte de um caráter mau, o que produz uma espécie de erupção no corpo astral. 2. O uso de álcool, drogas narcóticas, inclusive o tabaco. Essa substância também contém matéria que, ao partir-se, volatiza-se, uma parte dela passando do plano físico para o plano astral. Mesmo o chá e o café contêm essa matéria, mas só em quantidades infinitesimais, de forma que apenas o abuso deles longamente mantido produzirá efeito. Esses elementos ocorrem através dos chakras em direção oposta àquele que deveriam tomar, e fazendo isso repentinamente prejudicam seriamente a delicada teia, acabando por destruí-la. Essa deteriorização ou destruição pode ter lugar de duas formas. Segundo o tipo de pessoa de que se trate, na proporção dos elementos citados por seus corpos, o etérico e o astral. Em certo tipo de pessoa, a corrida da matéria volatizada realmente queima a teia, deixando-a, portanto, a porta aberta para toda espécie de forças irregulares e más influências. O que chegam a isso tombam no delirium tremens, na obsessão, na insanidade. Em outro tipo de pessoa, o elemento volátil, fluindo de certa forma, enrijece o átomo, de modo que sua pulsão é, em grande parte, detida e prejudicada, já não sendo capaz de ser vitalizada pelo tipo particular de prana que os tece, a fim de que forme uma teia. Isso resulta numa espécie de ossificação da teia, de forma que, em lugar de passar muita coisa de um plano para outro, temos muito pouca passagem, seja de que espécie for. Essas pessoas tendem a um amortecimento de suas qualidades, o que dá como resultado um grosseiro materialismo, brutalidade, animalismo e perda de todos os mais finos sentimentos e o poder de autodomínio. Todas as impressões que passam de um plano para outro devem passar através dos subplanos atômicos, mas quando o processo amortecedor tem lugar, infecciona não só outra matéria atômica, mas até a matéria do segundo e terceiro subplanos, de forma que a única comunicação entre o astral e o etérico vem dos subplanos mais baixos, nos quais apenas as influências más desagradáveis são encontradas. A consciência do homem comum ainda não pode usar a matéria atômica pura, seja ela física ou astral, portanto normalmente não há para ele a possibilidade de comunicação consciente à vontade entre os dois planos. A maneira apropriada de se obter isso está na purificação dos veículos, até que a matéria atômica esteja inteiramente vivificada em ambos, de modo que toda a comunicação entre os dois possa passar por esse caminho. Nesse caso, a teia retém em grau máximo a sua posição e atividade e já não é barreira para a comunicação perfeita, ao mesmo tempo em que continua a evitar contato íntimo com os indesejáveis subplanos inferiores. A terceira forma pela qual a teia pode ser prejudicada é o que, em linguagem espiritualista, se chama submeter-se a desenvolvimento. É bastante possível, na verdade muito comum, que um homem tenha seus chakras astrais bem desenvolvidos, de maneira que pode funcionar livremente no plano astral e ainda assim pode não recordar nada de sua vida astral quando retorna à consciência desperta. Trataremos mais apropriadamente desse fenômeno de sua explicação no capítulo Sonhos. Kundalini. Recomenda-se ao estudante a leitura de O Duplo Etérico para uma descrição de Kundalini, com especial referência ao corpo etérico e seus chakras. Aqui nos ocuparemos de sua conexão com o corpo astral. As três forças conhecidas que emanam do Logos são Fohat, que aparece como eletricidade, calor, luz, movimento, etc. Prana, que aparece como vitalidade. Kundalini, também conhecida como fogo serpentino.
Cada uma dessas três forças existe em todos os planos de que sabemos algo. Tanto quanto se sabe, nenhum das três pode converter-se em qualquer das outras, permanece separadas e distintas. Kundalini é chamada em A Voz do Silêncio o poder ígneo e mãe do mundo. O primeiro nome porque parece como um fogo líquido ao percorrer o corpo, seguindo durante esse curso uma linha com espiral, semelhante ao colear de uma serpente. É chamada mãe do mundo porque por meio dela nossos vários veículos podem ser vivificados, de modo que os mundos superiores não possam ser abertos sucessivamente. Sua localização no corpo do homem está no chakra da base da espinha, e para o homem comum ali fica sem despertar e insuspeitada durante toda a sua vida. É muito melhor para ela permanecer adormecida até que o homem tenha tido um desenvolvimento moral definido, até que sua vontade seja forte o bastante para controlá-la e seus pensamentos puros o bastante para capacitá-la a suportar e despertar, para a suportar o despertar dela sem ser prejudicado. Ninguém deve experimentá-la sem instruções definidas, dadas por um instrutor que entenda integralmente do assunto, porque os perigos relacionados com ela são muito reais e terrivelmente sérios. Alguns deles são puramente físicos. Seu movimento sem controle muitas vezes produz intensa dor física e pode facilmente dilacerar tecidos e mesmo destruir a vida física. Pode também causar dano permanente aos veículos superiores ao físico. Um efeito muito comum de despertar prematuro da Kundalini é levar a fluir para baixo no corpo e não para cima, excitando assim as paixões indesejáveis, excitando-as, intensificando seus efeitos a tal ponto que se torna impossível ao homem resistir-lhes, porque uma força foi acionada e diante dela ele permanece indefeso. Tais homens tornam-se sátiros, monstros da depravação, estando a força além do poder humano de resistência. Poderão tais homens ganhar provavelmente certos poderes supernormais, mas serão poderes que os colocam em contato com a ordem inferior da evolução, com a qual a humanidade não deve ter relacionamento. Escapar de tal cativeiro é coisa que pode exigir mais de uma encarnação. Há uma escola de magia negra que usa propositadamente esse poder dessa forma, a fim de que através dele possam ser vivificados aqueles chakras inferiores que jamais são usados pelos seguidores da boa lei. O despertar prematuro da Kundalini tem outras desagradáveis possibilidades. Intensifica tudo na natureza do homem, alcança mais facilmente as qualidades más e inferiores do que as boas. No corpo mental, a ambição é prontamente acordada e depressa, estufa até um grau incrivelmente descomedido. Provavelmente levará com ela uma grande intensificação do intelecto, acompanhada do orgulho anormal, satânico, tal como é inconcebível para o homem comum. Um homem não instruído, ao qual acidentalmente a Kundalini foi desperta, deve imediatamente consultar alguém que entenda completamente desse assunto. O despertar de Kundalini, um método usado para tal coisa, não é publicamente conhecido, e a tentativa de passá-la através dos chakras, a ordem dos quais também é deliberadamente escondida do público, nunca deve ser tentada, a não ser sob expressa sugestão de um mestre que vigiará seu aluno durante os vários estágios da experiência. Os mais solenes avisos são dados por ocultistas experientes contra qualquer forma de tentativa de despertar Kundalini, a não ser sob direção qualificada, por causa dos reais e grandes perigos envolvidos nesse caso, tal como é dito no Hatha Yoga Pradi. Ela dá libertação aos yogis e servidão aos imprudentes. Em alguns casos, Kundalini desperta espontaneamente, fazendo sentir um calor lânguido. Ela pode mesmo começar a mover-se por si própria, embora isso se dê raramente. Neste último caso, provavelmente causará grande dor, já que as passagens não estão preparadas para isso, e Kundalini terá de abrir seu caminho queimando realmente grande quantidade de impurezas etéricas, processo que é necessariamente doloroso. Quando ela acorda assim por si mesma ou acidentalmente desperta, tenta quase sempre subir pelo interior da espinha, em lugar de seguir o caminho espiralado, pela qual o ocultista sabe como guiá-la. Se for possível, a vontade deve funcionar para deter sua subida. Mas se isso se mostra impossível, como é mais provável, não se deve alarmar-se. Kundalini provavelmente se precipitará através da cabeça e se escapará para a atmosfera circundante.
e com certeza nenhum prejuízo advirá disso, a não ser um leve enfraquecimento. O pior que pode ocorrer é uma perda passageira de consciência. Os piores perigos estão relacionados com sua descida para o interior e não com a sua subida. A principal função de Kundalini é a conexão com o desenvolvimento oculto. Está no fato de que, quando enviada através dos chakras do corpo etérico, ela vivifica esses chakras e torna-os disponíveis como entradas de comunicação entre os corpos físico e astral. Disse em A Voz do Silêncio que, quando Kundalini alcança o centro entre os olhos e o vivifica inteiramente, confere o poder de ouvir a voz do mestre. O que significa, neste caso, a voz do ego ou do eu superior. O motivo está em que, desde que o corpo pituitário é levado à atividade, forma um elo perfeito com o corpo astral e assim toda a comunicação interior pode ser recebida. Além disso, os chakras superiores têm de ser despertados em devida ordem e cada qual deve tornar-se responsivo a todos os tipos de influências astrais vindas dos vários subplanos. A maioria das pessoas não pode obter isso durante uma encarnação presente. Se é a primeira na qual começar a levar seriamente em conta tais assuntos, alguns hindus podem consegui-la, já que seus corpos, por hereditariedade, são mais adaptáveis que a de muitos outros. Para a maioria dos homens será trabalho para uma ronda posterior. A conquista de Kundalini deve ser repetida em cada encarnação, já que os veículos são novos de cada vez. Mas depois que foi obtida essas repetições, será coisa fácil. A ação da Kundalini varia com os diferentes tipos de pessoas. Alguns verão antes o eu superior do que ouvirão sua voz. Também essa comunicação com o superior tem muitos estágios. Para a personalidade significa a influência do ego, mas para o próprio ego significa o poder da mônada. Para a mônada, por sua vez, significa tornar-se a expressão consciente do Logos. Não parece que haja limite de idade com relação ao despertar da Kundalini, mas a saúde física é uma necessidade devido ao esforço envolvido. Um símbolo antigo era o tirso, isso é, um bastão com um cone de pinho na ponta. Na Índia, o mesmo símbolo é encontrado, mas em lugar do bastão usa-se um pedaço de bambu com 7 nós. Em algumas modificações do mistério, usou-se uma vara oca de ferro, que se dizia conter fogo em vez de tiço. O bastão, o bambu com seus 7 nós, representa a coluna espinhal com seus 7 chakras. O fogo oculto é naturalmente Kundalini. O tiço não era apenas um símbolo, mas também um objeto de uso prático. Tratava-se de um objeto fortemente magnético, usado pelos iniciados para libertar o corpo astral do físico, quando passavam inteiramente conscientes para uma vida superior. O sacerdote que magnetizava o tiço colocavam contra a espinha do candidato e dava-lhe desta maneira algo de seu próprio magnetismo, a fim de ajudá-lo naquela vida difícil, nos esforços que iria encontrar pela frente. O corpo astral, o Arthur Power,